De Maria José Dupré, Dona Lola. Capítulo 7, parte 2. Afinal, foram se retirando, pesados ainda do almoço, acenando até mais tarde no baile. Preparamo-nos para a festa às 21h. Maria Laura apareceu de azul, com diamantes e pérolas, um decote atrás que ia até a cintura. Ivone e Lídia, de vestidos compridos, brancos, vaporosos, estavam lindas. Dona Ninhas, quando as viu, sussurrou-me ao ouvido: "São duas açucenas. Veja que galanteza. Duas açucenas." Ivone comentou: "Vovó Lola, com o cabelo puxado assim, está sophisticated." Não sei o que quer dizer isto. Será um elogio? Lídia e ela riram-se. O salão de baile estava cheio. Quando entramos, bateram palmas e gritaram: "Viva o Senhor Júlio!" Havia lugares especiais reservados para os chefes. Maria Laura havia me emprestado um vestido preto, enfeitado de renda, e eu não podia quase andar, com a saia a bater-me nos pés. Sentamo-nos. A orquestra começou a tocar e os pares foram se espalhando pelo salão. Dançavam uma dança esquisita. Que era aquilo? Quase não andavam. O par ficava abraçado no meio da sala, de quando em quando um passo para frente, outro para trás, um para frente, outro para trás. Faces coladas uma na outra, sonolentos. Ivone e o filho de um sócio cambaleavam no meio do salão. Lídia, com outro rapazinho, fazia o mesmo. Perguntei a Júlio César que era aquilo. Riu-se e respondeu: "Blue, vovó Lula." Quando a dança terminou, tornei a perguntar às netas: "Isso é dança?" Riram-se muito. "Que há de ser, vovó?" Pensei que era um jogo. A música era muito lenta. Parecia canto de embala-berço. Os músicos tocavam de olhos fechados. Os pares não saíam do lugar. Que coisa! Repetiram aquela esquisitice. Que diferença do meu tempo. A gente virava, volteava, marchava, dava uns passinhos, uma volta, outros passinhos. Havia animação, ritmo. Agora era aquela malícia, muito colado. Vai, não vai. Dança boba. Vieram rapazes cumprimentar os chefes. Senhoras falavam com Maria Laura, com Dona Ninhas. Que beleza, a festa está linda. De repente, o saxofone deu gemidos lancinantes. Ora parecia sapo, ora boi. A clarineta guinchou. O pistão acompanhou. O trombone fez fuém com toda a força e o bumbo tum, tum, tum. O salão parecia ensurdecer com o barulho. Onde estão os violinos? Não havia nenhum. Meu tempo! Um rapaz encaminhou-se para a frente, segurou o microfone, cantou em inglês. A voz era lúgubre, sinistra. As netas disseram que era uma beleza. A dança era um sacudir de corpos, um balanceado de quadris. Que é isso agora? É foxtrot, vovó Lula. Qual? Sinto-me perdida. Não entendo esta geração. Outro dia vi no jornal o quadro de um pintor célebre. Virei o jornal de todos os lados, procurei. Não percebi nada. Chamei Maria Laura. Que significa isto? Ela também não entendeu, mas disse que era bonito. O pintor era notável e toda a gente queria ter um quadro dele. Fiquei olhando aquela mancha do jornal e me lembrei que antigamente
Apareciam figuras assim em jornais e uma frase embaixo. Onde está o coelhinho? Ou, onde está o homem a cavalo? Quem acertasse, recebia um prêmio. Li 10 vezes uma poesia e não descobri sentido algum. Perguntei para as meninas se ali não faltava nada. Deve faltar alguma palavra. Estava incompreensível. Riram. É assim mesmo. Onde está o ritmo? Não precisa. E a rima? Não existe. Agora eu ouvi a música. Um socava o bumbo, outro dava batidas aqui e ali, a trompa e o pistão apostavam para ver qual gritava mais. Outro ficava inchado de tanto soprar, outro gemia, outro gania e miava. Todos os animais estavam ali representados. Geração estranha. Sou demais no mundo. Não compreendo nada. Preciso ceder meu lugar aos outros. No meu tempo. Que tinha eu de falar para as netas no meu tempo? Que tinham elas com isso? Cada um tem o seu, acabou-se. Fagundes, Vaz e Companhia Limitada divertia-se. Havia bebidas, mesas de doces, salgados. A orquestra recomeçava, toda a gente se espalhava. O moço que segurava o microfone cantava languidamente. Júlio César disse que era outro foxtrot. Depois a música saltitou, disseram que era samba. Perguntei se não tocavam valsas. Valsas? Valsas? Ninguém gosta, dão risadas. De repente toda a gente enlouqueceu. Os rapazes jogavam as moças para trás, davam um giro, puxavam-nos para frente, outro giro. Tudo muito depressa, muito rápido. Mal dava tempo para se acompanhar aquela maluqueira. Nossa Senhora do Carmo! Que é isso, meninas? Nesse instante, Ivone saiu de perto de mim como um vendaval nos braços de um rapaz. Estremeci. Lídia riu e falou um nome esquisito. Perguntei se era assim mesmo. Disse que sim. Barbaridade. Mal acabou de falar, desapareceu. Um rapaz magrinho, de grande cabeleira, arrancou-a com força. Que coisa desesperadora! Às vezes, as moças pareciam ficar sem cabeça de tanto se inclinarem para trás. Voltavam outra vez. A cabeça estava no lugar. Giravam. Depois, o rapaz largava o par e ia segurar lá adiante. Nem sei como não trocavam. Os músicos riam. Julinho e Maria Laura riam. Os sogros riam. Todo mundo ria. Dona Ninhas sacudia a cabeça reprovando e ria. Divertiam-se enormemente. Perguntei outra vez, que dança é essa? O mesmo nome esquisito. Está certo isso? É assim mesmo? A clarineta dava guinchos como se estivessem matando um porco. O saxofone ria. O pistão dava urros, o trombone roncava e o bumbo quase se arrebentava de tanto ser esmurrado. Coisa louca. Os casaizinhos se atiravam um contra o outro, se apertavam, se juntavam, rodopiavam. De repente os rapazes atiravam as moças para o ar, aparavam. Jogavam para um lado ou para debaixo das pernas, tornavam a puxar, a parar, a segurar. Procurei as açucenas. Estavam perdidas no vendaval, levantadas pelo tufão. Mas isso é dança? Perguntei pela terceira vez. Pareciam loucos. Será que enlouqueceram? Os que não dançavam estavam do lado aplaudindo, rindo, batendo palmas. Quanto mais fortes eram os arrancos, os puxões, os encontrões, mais aplaudiam.
Onde estão os violinos? Ah, meu tempo. Cada um tem o seu. Ora esta. Toda a gente ria. Era para rir. Isto é dança. Bárbaros. Novo intervalo. Respirei aliviada. A loucura passara. Os rapazes enxugavam os pescoços, as testas, as moças abanavam freneticamente. Todos foram beber. Ouvi Ivone dizer com admiração: o Carlinho bebe 10 uísques seguidos e não fica tonto, não é formidável? As amigas também admiraram o Carlinhos. Formidável. Perguntei quem era o moço. Era filho de um dos sócios, estava noivo pela 3ª vez. Os noivados não deram certo? Desmancharam 2? Nada disso. Fora casado 2 vezes. Tinha um filho da primeira e ia casar-se com a 3ª. Muito bem. Perfeitamente. Veio outra vez a dança mole. Ninguém andava. Os pares se abraçavam e os corpos iam para frente, para trás, uma preguiça. Uma moleza como nunca vi. Que dança é essa? Blue. Não dançam valsa? Ninguém gosta, dão risadas. As netas apoiavam aquela maluqueira, gostavam de dançar assim, corpos colados, rostos colados, indolentes, moles. Uma hora correm e pulam, feito loucos. Jogam as moças pelos ares como se elas fossem de pano, desengonçados, desarticulados, desajustados. Agora é essa preguiça, indolência, contraste louco, geração desgraçada, sophisticated. Vamos embora. Despedimos-nos e saímos depressa, graças a Deus. Saí tropeçando na saia comprida, ainda com os ouvidos cheios daquela música de gritos e guinchos. Fagundes Vaz e Companhia Limitada dançou até de madrugada daquele jeito, esperneando, tremelicando, pulando, atirando o corpo para os lados que nem boneco, que a gente puxa a cordinha e eles ficam saltando sem parar. Sou demais neste mundo. Não compreendo coisa alguma. Dona Frida surrava Maria Laura 3 vezes por semana. No silêncio da casa, ouvia-se o ruído seco das tapas. Às vezes, as mãos de Dona Frida deviam estar meio cerradas, côncavas, porque o som era rouco, como se fechado. A surra devia ser no dorso. Às vezes o som era aberto e forte, provavelmente nas nádegas. Dava palmadas seguidas e rápidas, depois lentas, como se contasse, para finalizar deste lado. Quando não se ouvia barulho e tapas, era a voz estridente de Dona Frida falando alto. Era a hora dos apertões, dos beliscões, como se fizesse massa de pão. Esticada na cama, coberta com um lençol de linho, Maria Laura apanhava em silêncio. Só a voz de Dona Frida perturbava a quietude. Era uma alemã robusta e sardenta, cabelo cor de cobre, suarenta, com mãos grandes, quase brutais. Eu digo para a senhora que o mundo está ficando cada vez mais ruim, cada vez pior. Essa guerra só pode trazer desgraças. Fez Maria Laura, rebolando-se como gata satisfeita. Dona Frida apertava-lhe agora a barriga. A senhora vai ver. Nunca mais haverá paz. Será uma guerra depois da outra. A bofetada ressoou de novo. Maria Laura falou qualquer coisa. A frase saiu entrecortada por causa dos apertões na barriga. A voz da alemã trovejou. Respire, outra vez. Outra vez.
Pausa. Pode virar agora. Eu não gosto de Hitler. As solas dos pés eram espremidas com força. Dona Frida devia estar suando, os cabelinhos pregados na nuca, na testa. Não gosto daquele homem. Acho que ele é um sádico. Manda matar tanta gente. Repetia a gata. Falou com voz abafada, como se a estivessem estrangulando. A outra, faço favor. Ah, sim, está bem, muito bem. Não gosto de tiranos. Acho que ele é um tirano. A senhora não acha? Não veio resposta. Dona Frida continuou. Já se foi o tempo em que o povo aguentava os tiranos. Eles mandavam distribuir vinho e abrir circo quando haviam muitos descontentes. Pronto. O povo ficava alegre outra vez, esquecia sofrimento, fome, tudo. Palmadinhas, beliscões. Agora está diferente. Nem que Hitler mande dar vinho e festa depois desta guerra, ninguém ficará contente. Tudo mudou, madame. O mundo está mudando sempre. As gentes também. Apertões. Deitada de bruço, olhos semicerrados de animal satisfeito. Maria Laura concordava, enquanto Dona Frida amassava suas costas morenas e nuas. Vinha do jardim eco das vozes dos vários meninos brincando. Júlio César e os amigos voltavam juntos do colégio. Um deles devia ser o vizinho. Distribuía papéis. Você é Aramis, Carlinhos é Portos, você é Athos e eu sou D'Artagnan. Chego e venço todos. Athos perguntou por que D'Artagnan. Escolhia sempre os melhores papéis. Não era justo. Começou a dar pontapés nas pedrinhas do jardim. D'Artagnan encolheu os ombros. Era o mais velho, ora esta. E tivera a ideia. Atirando os livros numa cadeira do terraço, Júlio César propôs. E se brincássemos de Tarzan? Os outros não aprovaram. Depois de confabularem entre si, resolveram continuar brincando de mosqueteiros. Dona Frida passou pela copa e tomou café. Não podia passar sem um cafezinho brasileiro. Perguntou-me se eu estava gostando da temporada. Olhou o relógio mais uma vez e disse que ia agora para Copacabana. Tinha que fazer massagem numa senhora que pesava 90 quilos. Repetiu. É bastante 90 quilos. Puxa. Despediu-se e passou pelo jardim onde os mosqueteiros conspiravam. Era sábado. Em São Paulo, àquela hora, tio Damião, sentado na cozinha, contava a Isabel a história de Maria Isabel Traga-Malhas, a barriga del rei Dom João IV. E enquanto nossa Isabel escolhia pacatamente o arroz para o almoço, tio Damião de pé, em mangas de camisa, a barriga saliente acima do cós das calças, fazia desfilar diante dela os amores dos reis portugueses. Enumerava nos dedos. Temos a Teresa Martins, amante de Dom Dinis, e Maria Manuel, amante del rei Dom Duarte, a Isabel Muniz, amante de Dom João III, e Maria Paz, de Sancho II, Ana Mendonça, de Dom João II. E lá disse o grande Camões, justificando o amor de Dom Fernando por Leonor Teles. Mas quem pode livrar-se, porventura, dos laços que amor arma brandamente? Haveria uma pausa na cozinha, enquanto Isabel escolhia docemente as folhas de alface para a salada. A voz de tio Damião cresceria no silêncio. E que monta ser rei quando se é frágil como qualquer homem? Ninguém responderia a pergunta de Dom João IV.
e Isabel estaria cansada de ouvir falar nos amores dos reis portugueses, que quando tio Damião principiava o assunto, ninguém o fazia calar. Até eu sabia de cor esses amores e a paixão del rei de Tragamalhas. Tio Damião haveria também de cansar-se e terminaria declarando: Camilo, Camilo, como a pedir socorro. Maria Laura ainda não descera para o almoço. Seu Raimundo chegou. Aquela preguiçosa teve massagem hoje? Ainda não desceu? Ele gostava de falar para não ter que ouvir. Ivone e Lídia beijaram o avô. Vieram da praia ali mesmo, na saleta, enquanto perguntavam: Como vai, vovô? Foram desabotoando as saias de flores berrantes e ficando só de roupas de banho. As pernas muito fortes e morenas, terminando as sandálias abertas. Falavam juntas, perguntando se estavam atrasadas, onde estava a mãe, teriam tempo de tomar um banho de chuveiro. Subiram as escadas correndo, as saias multicores sacudindo no ar, como bandeiras desfaroldadas. Seu Raimundo achou assunto. No meu tempo de rapaz, seria um escândalo andarem assim. Pior que escândalo, seria degradante, sem palavras para definir. Eu me lembro. Fez comparações, divagou largamente. Seu rosto avermelhado era plácido quando conversava, mas sua boca se entortava para o lado esquerdo quando ficava zangado ou emocionado, assim como o olho que desse lado estava sempre fechado e parado. Os bigodes brancos eram aparados com cuidado, e no alto da cabeça alguns fios, também brancos, estavam sempre esvoaçando. Completara 68 anos. Gabava-se da boa saúde e do bom apetite. 1 ou 2 vezes por semana, principalmente aos sábados, almoçava em casa de Julinho, e Maria Laura mandava então fazer pratos especiais para agradar o pai. Ele esfregava as mãos grossas e polpudas ao perguntar quando iam para a mesa, na esperança de encontrar os quitutes prediletos. Sua grossa mão me apontou. Qual é o jogo que a sociedade mais aprecia hoje em dia? O pif-paf. E o buraco? É o jogo mais corriqueiro e fácil que existe. Que significa? Significa a futilidade da época. Ninguém quer pensar. Ninguém quer se esforçar. Antigamente, os jogos requeriam inteligência, intelecto, pensamento. Jogava-se para se distrair, mas os jogos puxavam pela ideia. Mesmo o bridge era jogo inteligente. Época infeliz esta. Eu já disse a Maria Laura, infelizmente ela e a família não fogem à regra. Tudo é futilidade. Repetiu abanando a mão. Futilidade. As moças não se dão o respeito. Andam nas cidades com vestidos inconvenientes e nas praias quase sem roupa. A graça do nosso tempo, dona Lola, era a graça da modéstia, da pudicícia e da inocência. Os rapazes respeitavam as moças como respeitavam a própria mãe. Hoje, abanam a mão e dizem: alô, isto ou aquilo, como se todos fossem iguais. As jovens eram pudicas e dançavam com distinção. E hoje? Estendeu o beiço com desprezo, o olho esquerdo muito fixo, como se fosse de vidro. Hoje é o que se vê. Completa falta de respeito e completa liberdade. Não vê nossas netas? Decadência social. Por isso surgem ideias extremistas todos os dias entre a juventude. Procuram se estender, se infiltrar, e não há melhor ocasião para lançarem a semente.
A decadência de costumes é a melhor oportunidade para que germinem as ideias nocivas. Pergunto a mim mesmo: a colheita será promissora? Fez uma pausa e eu quis dizer alguma coisa sobre religião. Ele não me ouviu. Sabe qual é a divisa desta geração? Eu não ligo. Se um é reprovado nos exames e fica por acaso aborrecido, vem a frase de consolação da mocidade de agora: não ligue. Ou, eu, se fosse você, não ligava. Não há responsabilidade que havia. Mesmo entre a juventude de antigamente, hoje ninguém é responsável por coisa alguma. Outro dia, um jovem estava guiando um automóvel, fez uma manobra mal feita, amassou o paralamas do carro do vizinho, disse rindo: eu já sabia que ia bater. E foi embora sem dar a menor importância ao caso. Maria Laura apareceu na saleta. Julinho chegou para o almoço. Minha nora estava bem vestida e alegre, retemperada pela massagem e pelo banho prolongado. Dirigimo-nos à sala de jantar, enquanto Julinho reclamava a presença das filhas que estavam sempre atrasadas. E eu pensava em Isabel. Ela, os filhos e tio Damião estariam almoçando na cozinha. Cansada, com olheiras, Isabel daria mingau a Lena. Tio Damião falaria de João Bernardo Tragamalhas e as crianças ouviriam atentamente. Meu pensamento voltou ao rio com a frase alviçaneira de seu Raimundo, ao ver na mesa a terrina onde o vatapá fumegava. O cheiro das especiarias se evolava com a fumaça. Por acaso, temos hoje o festim de Baltazar? Marquei a viagem de volta. Recebi roupas velhas para os filhos de Isabel. Soquei na mala. Apertei. O jantar da véspera foi tarde. Julinho chegou atrasado. No centro da mesa havia margaridas brancas muito bonitas. Maria Laura e Julinho tinham jogo marcado para esta noite. Ivone continuaria a namorar o moço que os pais não queriam. A vida continuaria a correr. Com margaridas também a gente pode dizer: mal me quer, bem me quer, falou Lídia. Só agora que descobriu isso? Perguntou Ivone. Lídia despetalou a flor. Eu não tinha apetite. Pensava na viagem do dia seguinte e naquelas criaturas que eu amava e deixaria novamente, e por quanto tempo. Quantos meses passariam sem que os visse de novo? Anos, talvez. Falaram sobre vários assuntos. Lembraram as festas da firma e a conversa caiu logo, desinteressante. De repente, Julinho me encarou e fez uma pergunta. Foi como se ela me ficasse gravada na fronte. Mamãe, já foi à sede da Cruz Vermelha pedir notícias de Alfredo? Fiquei atarantada. Olhei Julinho. Pedir notícias? Ele tornou a falar. Depois explicou que a Cruz Vermelha passava telegramas para o estrangeiro. Pedia notícias de pessoas, de soldados. As respostas vinham logo, dizendo isto ou aquilo. Engasguei e Júlio César me aconselhou a tomar um pouco de água. Maria Laura citou o caso de uma amiga que havia perdido notícias e havia conseguido. Os parentes estavam em Viena. Com esta guerra? Com esta guerra. Olhei as margaridas, olhei os netos, esperei.
Vá à Cruz Vermelha em São Paulo. Peça para eles passarem um telegrama. Quem sabe receberá alguma notícia. É melhor saber a verdade, nem que seja ruim, do que viver sem saber nada. Telegrama? Sim, telegrama. Perguntei o endereço da Cruz Vermelha. Ninguém sabia. Qualquer pessoa me ensinaria em São Paulo. Muito bem. Não pude dormir. Ouvia a música do rádio que ouvira durante o jantar. Consolatrix afflictorum ora pro nobis. Abri o caminho reto e li a oração eficaz. Por que não disseram isso antes? Notícias de Alfredo, notícias. Antes saber a verdade, nem que seja ruim. Virgo prudentíssima, ora pro nobis. Recitei a ladainha. Por que não me disseram antes? Julinho acordou cedo, tonto de sono. Me acompanhou à estação. Pedi desculpas. Não precisava. Que maçada. Júlio César beijou minha mão. Prometeu passar umas férias comigo. Antes do trem se pôr em movimento, Julinho bocejou, enfiou a mão no bolso para me dar dinheiro para a viagem. Esquecer a carteira em casa. Não faz mal. Obrigada por tudo. Quando vai a São Paulo? Sacudiu a mão. Breve teria negócios lá. Qualquer dia apareceria. Boa viagem, boa viagem. O trem deslizou mansamente. Meus olhos ficaram úmidos. Até breve, meu filho. Adeus. O trem repetiu. Negócios, negócios. Quando parava e recomeçava, mudava o tom. Cruz vermelha, cruz vermelha. Lembrei-me das canchas, da bola de futebol flutuando, as luvas de boxe. Como que inchadas, os retratos das lutas, dos animais, dos artistas nas paredes do quarto. Lá ficavam todos. E o trem a repetir. Negócios, negócios, cruz vermelha, cruz vermelha. Durante a longa viagem pensei. Felício, às vezes, falava sobre democracia e luta de classes. Citava fatos, contava histórias, comentava. Vinda do mundo rico que eu deixara e caminhando para o meu mundo, o da luta e do trabalho, o do pequeno burguês. Eu pensava em Felício e nas palavras dele. A classe média a que eu pertencia era muito mais numerosa que a rica. Assim em toda parte. Ele dizia, levantando o dedo indicador, como se falasse para o mundo. A classe pobre engolirá a rica. Por quê? De que maneira? Comparando agora as duas classes que existiam na minha família, comecei a compreender vagamente. Os filhos de Julinho eram ricos e talvez fossem um dia riquíssimos. Falavam em dinheiro. E Júlio César dizia que queria continuar o negócio do pai para ganhar dinheiro. Ele não se importava com estudos, só queria dinheiro. Os filhos de Isabel não pensavam em fortunas, talvez porque pressentissem que seria muito difícil enriquecer. Silvia queria ser pianista, Carlos um grande médico, Eduardo engenheiro, arquiteto. Os filhos de Olga e Zeca, que também pertenciam à pequena burguesia, queriam estudar para continuar com a farmácia do pai. A classe pobre se esforçava para vencer pela inteligência e pelo saber, mesmo que nunca fossem ricos. Teriam saber.
e o saber preencheria as lacunas. A classe rica queria apenas continuar rica e dormir sobre os lucros do avô ou do pai. Não queria se esforçar, não queria estudar, não queria vencer. Bastava esse quadro: os filhos do pobre e os filhos do rico, para compreender as frases de Felício e delinear o futuro nas ciências, nas artes, na política. Em tudo os pobres venceriam os ricos, porque aqueles redobrariam os esforços e alcançariam o cume. A estes sobraria apenas o dinheiro. Em todas as partes do mundo acontece o mesmo. Elogiei uma vez umas crianças fortes e bonitas. A mãe me disse: a senhora conhece essas laranjas grandes, de aspecto bonito, ocas por dentro? Enganam a gente. A casca é grossa, o miolo tem a grossura de um dedo e a laranja está mirradinha, lá no fundo, seca e sem suco. Assim são meus filhos, grandes, fortes e bonitos por fora, mas não sabem nada, não estudam, não querem aprender. São completamente vazios. Eu preferia que exteriormente nem fossem tão belos, não tivessem tanta aparência como as laranjas bonitas, mas tivessem suco, fossem menos vazios. Os filhos de Julinho são como as laranjas que enganam, belos e ocos. Os de Isabel não são tão bonitos, mas têm suco. As laranjas pequenas e mirradas vencerão as de bela aparência? Estas perderão no jogo da vida e terão dinheiro como consolo. A democracia é uma grande coisa. A Carmela, verdureira que tinha venda na esquina, andava de chinelos e vendia repolhos. Está rica, mora numa bela casa. Usa vestidos de seda e automóvel. A democracia fez Julinho comprar a casa, ter automóvel, ser servido à francesa. Torta de frango, troca prato. Bife com batatas, troca prato. Queijo, troca prato. Fruta, lavar os dedos em pétalas de rosas. Todos falam em democracia. Alfredo, quando foi para a guerra, escreveu que ia lutar pela democracia. O chefe do trem pediu meu bilhete. As rodas continuaram monótonas, birrentas, obstinadas a me atormentar. Cruz vermelha, cruz vermelha. Abri o caminho reto, para ganhar as indulgências os que rezarem o trisário. Pelos séculos dos séculos. Aleluia.